Olá, queridos, estamos de volta no nosso estudo de Provérbios. Na última lição nós terminamos o versículo 6, mas eu quero deixar o livro de Provérbios por apenas um segundo e eu quero pegar uma visão geral muito importante de um capítulo negligenciado encontrado no livro de Jó, e tem muito a ver com o que estamos estudando. Então, vai para Jó, capítulo 28, nós vamos olhar para uma das passagens mais magníficas da Bíblia, é simplesmente linda, bonita, e tem a ver com o valor da sabedoria e com o trabalho que nós devemos estar dispostos a investir para ganhar essa sabedoria. Agora, nos versículos 1 ao 7, Jó vai falar a respeito dos tesouros dessa terra e como as pessoas vão trabalhar com tudo o que eles sacrificaram, para ganhar os tesouros desta terra. Então ele vai continuar nos versículos 12 a 28 e você dirá apenas a busca, pois a sabedoria é mais difícil, eu garanto, mas é mais valioso. É difícil, mas valioso, porque a sabedoria de Deus é mais valiosa do que qualquer tesouro que possamos encontrar em qualquer lugar dessa terra. E não apenas tesouros materiais, mas a fama dos homens, os aplausos, nada disso se compara à sabedoria de Deus. Então, vamos ler no versículo 1. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas, nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para as minas, longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. Agora, se você ler isso corretamente e entender, você estará exausto no final da leitura, apenas naqueles 11 versículos, porque está falando não apenas de um extraordinário gasto de energia, jovem, mas os homens se colocam em várias situações precárias, em lugares perigosos, a fim de obter algo, neste caso ouro ou joias. Agora, vamos olhar rapidamente para isso, depois vamos voltar e vamos olhar os versículos 12 a 28. E, de novo, esta é apenas uma breve visão geral deste capítulo. No versículo 1, ele diz, na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. Mesmo que seja muito difícil encontrar prata e ouro, há um lugar para encontrá-los aqui na terra. Mas se você olhar para o versículo 12, olha o que ele diz. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Ok, então aqui na Terra, sim, é difícil encontrar ouro e joias, mas você pode encontrar. Mas a sabedoria é muito mais preciosa e muito mais difícil de ser encontrada. E não é encontrada por homens, não é encontrada aqui na Terra. Ela é encontrada no céu, ela é encontrada em Deus. E é encontrada em Cristo, nele está todos os tesouros da sabedoria. Tudo está em Jesus. E, no entanto, Deus, em sua graça, nos deu a palavra de Deus, para que até que Cristo volte, nós estejamos com Ele. Nós podemos passar a vida toda garimpando os tesouros de Deus. Agora, veja o versículo 2. O ferro tira-se da terra. Não é algo fácil de se fazer. E da pedra se funde o cobre. Para você tirar o cobre, o ouro, para você purificar ele, que ele é impuro, você tem que queimar ele, você tem que queimar muito para encontrar a prata, e depois disso você tem que purificar. É um trabalho muito, muito difícil, muito pesado, muito difícil de alimentar o fogo. O fogo é fornecido através de um caldeirão perigoso, e é muito perigoso se aproximar. Ele está fervendo, e tudo isso somente para obter uma pepita de ouro ou um pedacinho de prata. Veja o versículo 3, vai falar sobre o garimpeiro. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram. Então aqui nós estamos falando de um cara que ele vai numa caverna muito profunda, ou um buraco no canal,
E ele mesmo vai cavar. É muito difícil. Eu moro aqui na Virgínia, onde as montanhas são feitas de pedra, e quando você cavar cerca de 15 centímetros, isso é o máximo que você pode percorrer antes que você precise puxar uma picareta e trabalhar. E é extremamente difícil. Nós estamos falando de um tempo aqui onde não havia terraplanagem, máquinas ou dinamite ou qualquer coisa assim. Apenas trabalho duro. E diz que o homem ele acende uma tocha e está disposto a se afundar na escuridão. Você sabe que a escuridão pode ser um lugar muito assustador, uma caverna. Ele está fazendo tudo isso por causa de um pedaço de ouro. Então, por isso, ele vai até os confins. Deixe-me fazer uma pergunta. Você diria que no seu estudo das Escrituras você chegou aos limites mais distantes? Que você se esforçou tanto quanto você poderia se esforçar, sabendo que o que você podia alcançar ou obter era muito mais precioso do que ouro? E ele continua. A rocha, as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão, escuridão profunda. Não sei se você já entrou em uma caverna, mas pode ser muito trabalhoso, exprimido, através para fazer o caminho, pode ser bastante assustador às vezes. É úmido, você tem que acender uma lâmpada, é muito difícil. E ainda assim, nós estamos, então, eu não sei, com preguiça, apáticos, indiferentes a fazer a mesma coisa com algo muito mais precioso. Ele continua. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos trausentes. Cada polegada que ele ganha no eixo é através de um trabalho terrível. De quebrar rocha, de puxar a rocha, de pegar, trazer para fora do poço, e cada vez mais fundo e mais fundo. E depois ele diz... E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Há fotos que até hoje, às vezes, tem alguns filmes onde você vê garimpeiros que estão pendurados em cordas feitas de forma imprudente. Talvez eles sentados em uma prancha de madeira, segurados por essas cordas e cavando do lado da montanha, do lado da rocha, numa caverna. Isso é muito perigoso. Se essa corda romper, eles perdem o controle, podem cair e morrer. E eles fazem isso por um pedaço de ouro, por uma joia, para ser colocada em um colar. E ainda nós procuramos algo muito maior, de muito mais valor. Diz aqui, da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Veja, nas suas pedras se encontra safra e a pó que contém ouro. Safras são lindas. Eu já estive em muitos museus e vi algumas que foram usadas por reis e rainhas, e ouro, é claro, funcionou corretamente como absolutamente precioso, especialmente quando ultrapassa os 14 quilates, quando a sua forma mais pura é uma coisa muito bonita e para olhar. Olha o que diz aqui, que a poeira contém ouro. Então os homens fazem todo esse trabalho por um pouco de poeira. Ouro empoeirado. Ele derrete, ele transforma em algo que você percebe. Você percebe quanto tempo leva para acumular algo de valor, e ainda assim eles estão dispostos a arriscar a vida e para fazer isso, eles realmente fazem. Agora, veja o que diz aqui, é algo que muitos puritanos e reformadores antigos costumavam usar, e esta linha não é em relação à terra, mas em relação à Bíblia, que diz, versículo 6, nas suas pedras se encontra safra e há pó que contém ouro. Se isso pode ser dito da terra, de uma caverna, de um poço escuro que foi lançado na terra, quanto mais nós podemos dizer das Escrituras. Eu li muitos pregadores, Alexander McCartney, Spurgeon e outros, que o pó deste livro contém ouro. E é tão verdadeiro isso. E você diz, bem, você sabe, eu leio um pouco a Bíblia, mas eu não vejo tanto o suficiente. Eu sei que não. Tipo, como você precisa de uma aula de verdade ou apreciação bíblica. Quanto mais você estuda as Escrituras, mais você entende e vê, mais vale a pena, mais você vai desejar. Você diz e começa a ver. Lembro-me de uma vez eu estava estudando o livro de Hebreus, capítulo 10, porque eu acho que tudo em Hebreus meio que se reúne nesse capítulo, e eu passei provavelmente, não sei, 4 semanas estudando esse capítulo, e
E os caras aqui no escritório, eles ficaram um pouco irritados comigo, porque eu parecia que, você sabe, cada hora, então eu ia para fora do escritório, eu corria para lá e eu dizia, caras, Deus está aqui, vocês têm que ver isso. Ninguém poderia ter escrito este livro. É muito complicado, é perfeitamente tecido, tudo junto. Quero dizer, coisas antigas, tudo junto na pessoa de Cristo. É absolutamente incrível. E eu posso honestamente dizer que eu estou ansioso eu sou ansioso para acordar de manhã. Mais do que quando comecei, muitos anos atrás, acordando de manhã e estudando. Por causa das joias que eu vejo lá. O pó do nosso livro, este livro é ouro. Então, se o pó do livro é ouro, não deixe cair a poeira sobre o seu livro, na sua Bíblia. Leia ela, alimente-se dela. Da terra procede o pão. Se ela diz, faça. E mais vai vir comida das Escrituras. Então, ele diz, versículo 7, essa vereda, a ave de rapina ignora e jamais vira os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. O que está dizendo é que é muito longe, está muito longe, mesmo daqueles que têm olhos de águia, mesmo daqueles que são poderosos entre os homens, é necessário descer fundo. E é isso que você precisa fazer. Eu sei que você já leu o livro de Provérbios, você sabe, eu também li o livro de Provérbios. Bem, isso é bom. Agora leia de novo. E como eu sempre digo, não apenas leia o livro de Provérbios. Leia a Bíblia inteira, o livro todo. De Gênesis até Apocalipse, depois faz isso de novo. E de novo, muitas vezes, mais do que eu posso dizer de novo neste vídeo aqui de 20 minutos. Agora, ele continua, veja o versículo 9. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. A rocha é dura. Ele coloca a mão nela para se firmar e se prepara para martelar ela, porque ele vai quebrar ela. Porque ele quer o que está lá do outro lado dela. Ou ele quer o que está dentro dessa pedra. E se ele quer, ele precisa fazer. Em seguida, e seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Você sabe, digamos, não deixa pedra sobre pedra. Que significa trabalhar duro para descobrir a matéria. Não deixa pedra sobre pedra. Mas a Bíblia é tão importante, queridos amigos, queridos jovens. Diz, vire a montanha. Se você tiver que virar uma montanha, vire. O que você tiver que fazer, faça para obter sabedoria que existe. Agora, não duvide. Não duvide vocês duvidariam, porque há muitos que odeiam a palavra de Deus e eles desprezaram a palavra de Deus, mas descobriremos que a Bíblia fala sobre eles. E eles dizem, por quê? Você sabe, nós temos que estudar outras coisas. Bem, você precisa estudar muitas coisas, mas nada é mais importante que a palavra de Deus. Vire montanhas se você precisar. Então, ele continua, abre canais nas pedras. Ele corta profundamente, de novo, com uma picareta crua, nas mãos, e um martelo, um cinzel. Ele trabalha e trabalha. E aqui está outra coisa que você sabe. Você sabe, pode levar anos antes de chegar ao lugar que eles querem chegar. Antes que eles vissem um grão de poeira. Não somos pessoas de gratificação imediata? Temos que ter aqui e agora. Você sabe, já me disseram, você não pode pregar por 1 hora, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque as pessoas, bem, elas querem se distrair. Elas querem algo e querem agora. E você não pode dar isso para elas agora. Bem, desculpe-me, por não... A escritura, o cristianismo, construir caráter, nobreza, não funciona assim. Precisa trabalhar por anos para encontrar isso. O que você deseja, ou se tornar o que você deseja. Você entende? Não é incrível? Vamos honrar os atletas olímpicos que você conhece. Quando uma menina tem 5 anos, eles descobrem que ela tem uma incrível capacidade na ginástica. Pelos próximos 15 anos seguintes de sua vida, vamos honrar ela. Dia e noite dedicados de trabalho. Tudo em sua vida a afeta. O que ela come, o tempo livre, suas amizades, tudo é afetado por este único propósito, que é para conseguir uma medalha de ouro que perecerá.
E ainda, quando falamos a respeito da palavra de Deus e a necessidade de trabalhar por anos a fio antes de podermos ver o ouro que estamos procurando, as pessoas nos taxam como tolas e falam que nós estamos perdendo tempo. Eu digo o seguinte, somos muitas pessoas tolas, porque o pó deste livro é ouro. Agora ele continua e diz, versículo 10, abre canais nas pedras e seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Seus olhos estão constantemente se movendo. Ele sabe onde procurar, ele sabe que em algum lugar isso é algo precioso. Seus olhos estão procurando constantemente. Quando você lê a palavra de Deus, você está olhando, está procurando, está treinando-se, olhando continuamente, procurando. Você sabe a ideia aqui de caçar, você sabe que a pessoa que está disposta a sentar ainda e olhar para cada folha, cada movimento na árvore, todo movimento na grama, procurando constantemente algo extraordinário, algo fora do comum. Não parece um objeto inanimado, algo se movendo para ter um vislumbre e depois segui-lo com os seus olhos. Quanto mais a palavra de Deus, e muitas vezes a palavra rastreamento, é encontrado na Bíblia, como exemplo, os cães de caça localizando um animal. Nós vamos seguindo essas trilhas que Deus nos deixou. Sabedoria, e caráter, e virtude, e nobreza. Mas acima de tudo, perseguindo Cristo e o que Ele fez por nós no Evangelho. Agora, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Versículo 11. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. Este é o seu trabalho, é isso que é estudar. Encontre o que está oculto. Estude diligentemente. Ore. Clame a Deus. Você sozinho tem as palavras da vida neste livro. É luz, a vida. Fala com ele, me traz luz, Senhor, me ilumine. E também um dia, se você se tornar um pregador, esse é o seu trabalho. O seu trabalho não é apenas andar por aí e ser ativo no seu trabalho. Não é ser você, sabe, apenas essa personalidade maravilhosa que fica na frente das pessoas e conta histórias engraçadas. Não, faça isso, não. Isso é horrível. Seu trabalho é trazer à luz a palavra de Deus para as pessoas, que eles possam ver e entender e obedecer, que eles possam acreditar, que eles possam apreciar, você entende? Então ele diz que é difícil encontrar os tesouros dessa terra, e é muito, muito difícil, mas é mais difícil para encontrar os tesouros do céu. Então, acabamos de passar pela primeira parte, e assim o que faremos é fazer mais um estudo do livro de Jó, e depois retornaremos de volta aos provérbios. Deus abençoe vocês, continue estudando as Escrituras e desenvolvam a vida de oração. Continuem buscando a Cristo, acima de tudo, por favor. Por favor. Deus os abençoe. Tchau, tchau.